mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre economia, sobre reforma tributária, que está em vias de ser analisada pela Câmara dos Deputados. Vamos conversar agora com o economista Gustavo Araújo. Gustavo, bom dia, obrigado pelo papo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da Jovem Pan. Gustavo, qual é a tua expectativa para a votação da reforma tributária? A Câmara, ao que tudo indica, deve concluir a votação essa semana aqui, tem reunião hoje, perspectiva de votação. O relator do projeto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, quer restituir algumas coisas que foram aprovadas na Câmara, mas alteradas no Senado. A gente estava falando agora há pouquinho sobre a volta do cashback, né, que é a devolução de impostos para quem compra determinados produtos. Essa reforma tributária, ao final das contas, ela vai melhorar a economia brasileira ou não? Perfeito. Bom, eu queria até deixar isso muito claro aqui, Rafael, em relação a melhorar a economia. O Brasil já possui hoje uma alta carga de impostos. Se nós formos avaliar hoje o ranking de liberdade econômica no Brasil em relação a outros países, até pelo Heritage Foundation, que faz essa pesquisa, o Brasil está nas últimas posições, na posição 133. Estamos falando de um país emergente. A última reforma tributária foi em 1965. Nós estamos há muitos anos debatendo essa reforma tributária. Da maneira que está sendo proposto, o IVA, esse imposto que vai unificar, vamos ter aí federal, estadual, o CBS e aqui nos estados o IBS. Nós vamos, aí, segundo estudos, inclusive do Instituto Livre Mercado, que pode ser um aumento de 27,5% da carga de impostos, principalmente sobre o setor de serviços. Tá? Quando a gente olha para um ponto de atenção, vou dizer que o primeiro ponto de atenção é o aumento da carga de impostos, o segundo é a centralização dos impostos. Bom, a centralização, você tira do Estado a capacidade de decidir a alíquota de impostos e centraliza ainda mais, na contramão do que a gente chama de livre mercado. A gente está indo para um sistema mais mercado de Estado, mais centralizado. Terceiro ponto é a guerra fiscal. Eu sei que existe uma pressa para aprovar e o que parece sim deve ser aprovado ainda esse ano. E conversando com membros da Frente Parlamentar do Livre Mercado, como jornalista, fazendo algumas entrevistas, algo que se parece vai ser sim aprovado ainda esse ano, infelizmente. Agora, o que se pode fazer para isentar alguns setores, o que se pode fazer para melhorar essa reforma, foi feito nas duas casas. Agora, o ponto de atenção é, será que nós vamos ter mesmo, Rafael, essa guerra fiscal acabando? Porque essa reforma ela vai ser feita, ela vai ser operacionalizada aos poucos. Ela não começa nesse ano. Então, a gente vai ter isso ao longo dos anos. E a parte da guerra fiscal vai ficar para o final da operação dessa reforma. Então, você não muda, você não acaba com a guerra fiscal, na verdade. O que aconteceu foi uma irresponsabilidade de alguns governadores, pensando talvez em reeleição, pensando talvez em fazer nome, apoiaram essa reforma, mas eles estão tirando a autonomia dos estados em decidir a alíquota de impostos. E tirar essa autonomia tira justamente a ideia do livre mercado. Isso vai ser ruim para todo o setor empresarial, mercado, enfim. Principalmente o setor de serviços, que deve ter um aumento da carga de impostos em mais de 60%. O setor que eu hoje represento, por exemplo, o mercado de capitais, algumas empresas que atuam no setor de assessoria de investimento, consultoria, vai ter um aumento de impostos aí de 18% para 33%, podendo ser maior do que na pessoa física. Então, o ponto é, por que o Legislativo e o Executivo não debate primeiro uma reforma administrativa, para depois debater uma reforma tributária? Veja bem, não adianta a gente querer aumentar impostos e aumentar gastos. Isso não vai ser bom para a economia. Pode ter perda de empregos, pode ter empresas fechando as portas, o setor de serviços é muito grande, engloba turismo, setor de transporte, enfim, diversos setores. Quando a gente fala de uma reforma administrativa, vamos reduzir o gasto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que, aliás, altos custos, diminuir a máquina pública, reduzir gasto e, assim, fazer uma reforma tributária decente, que você possa ter para o contribuinte, de fato, para o cidadão, uma redução da carga de impostos. Você chegou a citar essa questão da transição. O que nós temos de concreto é que, efetivamente, o novo sistema tributário só passaria a funcionar 100% em 2033
E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como vai ser essa transição, efetivamente, quando ela começa, de que forma ela começa, porque falávamos ontem que após a aprovação da reforma tributária, que deve acontecer nesta semana, é a expectativa do governo, é preciso que haja aprovação de uma série de medidas, de leis complementares para dar condições para que essas regras sejam implementadas. Como vai ser essa transição? E nós vamos sentir, antes de 2033, algum tipo de mudança, nós consumidores? Esse é um ponto de atenção, porque o próprio governo, o próprio ministro da Fazenda, não apresentou dados para falar, olha, existe uma previsibilidade para o setor econômico. Não existe. O que existe hoje são alguns institutos, como o Livre Mercado, o próprio professor Marcos Sintra, que trouxe alguns estudos, mas, de novo, não são verídicos. No momento, ninguém sabe como vai acontecer. A operacionalidade disso, o que já se estão dizendo, é criar uma autarquia, centralizar ainda mais a decisão de impostos, e, quem sabe, até tirar do legislativo o direito de legislar sobre impostos. Então, isso é um grande problema que nós vamos ter, um grande perigo. Então, em 2026, o que pode acontecer, de acordo com o que está sendo proposto, é que a gente vai ter a inserção do IBS nos estados e o CBS. Só que os impostos vão continuar duplicados. Você vai continuar com o ICMS no estado e o IBS, até você ir aos poucos aumentando a carga de impostos, equalizando e o ICMS sair de vez e ficar só o IBS. Da mesma forma, o CBS, que é o federal. Então, o IVA, esse imposto sobre valor adiantado, que está sendo proposto, inicialmente seria essa transição em relação à emissão de notas fiscais estaduais, que é muito comum hoje na prestação de serviço, você emite uma nota, você já tem a sua alíquota de imposto, você paga no mês seguinte. Ainda não sabemos como vai ser essa autarquia que vai definir, possivelmente, né, como será feito esse pagamento de impostos. Então, essa transição inicial de entrar o imposto estadual e federal, unificar, você teria cargas duplicadas, mas, segundo o próprio texto constitucional, seriam mínimas alíquotas de 0,01% apenas para inserir a parte operacional. Logo em seguida, você tem partes sendo colocadas aos poucos, a parte fiscal dos estados ficou para o final, ficou para próximo de 2030. Né? Ou seja, os estados, porque essa parte de efeito cascata, que hoje a gente tem, de fato, no Brasil, efeito cascata, que é muito ruim. Você paga imposto para criar o produto para você na indústria e você paga imposto na hora de distribuir, ou seja, tanto para atacado quanto para o varejo. Uma das ideias que o IVA está propondo é você tirar o efeito cascata, você pagar um imposto sobre o consumo apenas na hora de consumir e não sobre a produção. Porém, e aqui vai o questionamento ao texto constitucional, e de que forma isso vai ser feito e de que forma isso pode até levar aí, possivelmente, segundo alguns amigos meus que são mais liberais, pode até levar a algumas empresas a não querer pagar imposto, né, a sonegação fiscal, o que não ajudaria o governo. Sim. Bom, então essa parte do efeito cascata, essa reforma, ela ainda não deixou claro se isso vai acontecer de fato. E o que hoje é a maior, vamos dizer que é o maior ativismo do governo, é aprovar logo a reforma para acabar com a guerra fiscal. Porém, essa é a última etapa da proposta de reforma tributária que vai ser operacionalizada. Nós conversamos com o economista Gustavo Araújo. Gustavo, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para você. Obrigado, bom dia a todos.